Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos falar de potenciação de números naturais, conteúdo do 6º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, potenciação. O que seria potenciação? A multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominada potência. Então, tenho como exemplo aí, eu tenho 5 vezes 5, né? Eu posso escrever 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado, né? Que seria 25, tá? Então, esse 5 vezes 5 é a potenciação, né? O 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado é a potência, e o 25 é o resultado, ou a potência de 5, ok? Essa potência, né, 5 elevado a 2, né, estou representando ela aí, cada um desses elementos, né, dessa potência tem um nome, né? Esse número maior que fica abaixo, eu chamo ele de base, e o menorzinho que fica acima, eu chamo ele de expoente, certo? Continuando. Vamos agora escrever uma potência de um modo mais amplo, generalizado. Então, para isso, a gente vai considerar o que? P e N, números naturais, sendo N maior que 1. Então, eu vou ter P elevado ao expoente N é o produto de N fatores iguais a P. Como assim? Então, eu tenho lá, por exemplo, P elevado a N vai ser igual a P vezes P vezes P vezes P. Ou seja, se esse P fosse um 2 e esse N fosse um 3, eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, o expoente indica quantas vezes vai ser repetida essa base na forma de produto ou de multiplicação. Então, ó, N vezes. Por que N vezes? Porque eu não sei o valor de N, né? Se o N for 2, vão ser 2 vezes. Se o N for 3, 3 vezes e assim sucessivamente. Então, como é que eu vou ler esse P elevado a N? P elevado a N, como eu já estou falando, certo? De um modo geral, para todo número natural P diferente de zero, P diferente de zero, vou botar o símbolozinho lá, ó, P, igualdade cortada, diferente, né? E N menor que 2, aqui, N menor que 2, então nós temos que P elevado a 1 é P. Isso quer dizer o quê? Que toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Como exemplo, eu tenho 2 elevado a 1 é 2, 5 elevado a 1 é 5, 14 elevado a 1 é 14, 0 elevado a 1 é 0. Isso quer dizer o quê? Que qualquer número, qualquer que seja, se o expoente dele for 1, o resultado é o próprio número. Próximo. P elevado a 0 igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Por que base diferente de 0? Porque eu não posso ter uma base 0 com expoente 0. A gente vai já ver isso, ok? Então, como exemplo, eu tenho 2 elevado a 0 igual a 1, 3 elevado a 0 igual a 1, 4 elevado a 0 igual a 1 e 8 elevado a 0 igual a 1. Então, qualquer número que tiver elevado a um expoente 0, o resultado vai ser sempre 1. Se eu tiver 1000 elevado a 0, não tenho que fazer conta. Vai ser o resultado 1, ok? E voltando lá à situação do 0, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Por quê? Porque não existe. Na potência eu não tenho 0 elevado a 0, então ela é uma indeterminação, ok? Leitura das potências. Como é que eu vou ler as potências? A gente já vem falando nelas e essa seria a leitura das potências. Então eu tenho aqui, como exemplos, 3 elevado a 2, esse primeiro aqui, ó. 3 elevado a 2, como é que eu vou ler? 3 elevado à segunda potência, ok? Exemplos 2. 2 elevado a 5, eu vou ler como 2 elevado à quinta potência. Próximo, 10 elevado a 4, eu vou ler como 10 elevado à quarta potência. E 7 elevado a 10, eu vou ler como 7 elevado à décima potência, ok? Então, eu falo 7 elevado a 10 na hora de um exercício, mas a leitura correta seria 7 elevado à décima potência, beleza? Então, há potências que podem ser representadas por uma figura. Vamos pensar nessa primeira. Eu tenho 3 elevado a 2, ou
3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, eu tenho uma figura, né? Um quadrado formado por 9 quadradinhos, né? Então, se eu quero saber a área dessa figura, ou melhor, quantos quadradinhos eu tenho aqui, eu vou multiplicar, ó. Na coluna eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. E na linha também eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Então, eu tenho 3 vezes 3, que seria o 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Ok? Então, aí eu posso estar representando a quantidade de quadradinho dessa figura a partir de uma potência. O próximo, aqui eu tenho um cubo. Ok? Nesse cubo, o que eu tenho aqui? Para mim saber a quantidade de cubos que tem, cubos pequenos, menores que tem nesse cubo maior, eu preciso multiplicar a quantidade de cubos que tem aqui, ó, embaixo, ó, no comprimento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 5 vezes a quantidade de cubo que tem na altura, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e na lateral também são 5. Então, para saber a quantidade total de cubos nesse cubo maior, de cubinhos menores, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Na forma de potência, eu tenho 5 elevado a 3. Então, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Então, eu tenho 125 cubinhos nesse cubo maior, ok? Então, por estar associada a essas figuras ao lado, a potência de expoente 2 e 3 são lidas de uma forma diferente e especial. Na primeira lá, o 3 elevado a 2, eu vou ler 3 elevado ao quadrado ou o quadrado de 3, ok? No segundo exemplo, que eu tenho aí os cubinhos, né, o cubo maior formado por 125 cubinhos, eu tenho 5 elevado a 3. Então, eu vou ler 5 elevado ao cubo ou o cubo de 5, certo? Então, são as potências especiais. Então, eu tenho, quando aqui o 3 quando o número está elevado a 2, eu posso falar que o número está elevado ao quadrado, ou o quadrado do número, né? No caso, 3, 3 ao quadrado, elevado ao quadrado, desculpa, ou o quadrado de 3. Quando o número está elevado a 3, que eu vou chamar de cubo, no caso 5, 5 elevado ao cubo ou o cubo de 5, ok? Porque essa potência está associada ao quadrado, está associada à área do quadrado, e a do cubo está associada à quantidade de cubinhos que forma esse cubo maior, certinho? A aplicabilidade da potência na informática. Então, as potências são muito utilizadas para representar números grandes, tá? Não só na informática, mas em muitas outras situações aparecem números muito grandes que até fica difícil de se fazer a leitura, a pronúncia desse número. Então, as potências elas servem também para representar esses números de forma mais simplificadas. Então, vamos ver aí, ó. Eu tenho esses números, ó. De baixo para cima aqui eu tenho 10 mil, ó, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões e aí vai. Então aqui, ó, 10 mil, eu tenho 10 mil é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Porque aqui eu tenho 4 zeros, então para mim transformar esse número numa multiplicação de números 10, né? Eu vou ter aqui, são 4 zeros, então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Então, esse número, esse 10 mil, por exemplo, ele pode estar representado como 10 elevado à quarta potência. Ele está aparecendo aqui 10 elevado à quarta potência, ele quer dizer, esse número é a mesma coisa que 10 mil. E nos outros também, ó, 100 mil. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 elevado à quinta potência. Se você pegar uma calculadora e calcular 10 elevado à quinta potência, esse expoente 5, ele está indicando que você vai repetir o 10 5 vezes. Então, se você fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 5 vezes, você vai encontrar os 100 mil. O próximo é 1 milhão. Então, eu tenho aqui 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Então, 10 elevado a 6, né? E aí, esse 10 elevado a 6 representa esse número muito grande. E assim vai subindo, ó. Esse último número, qual é o tamanho desse número? Como fica difícil a pronúncia? Então, 10 elevado a 9, ok? Então, eu tenho... Observe que o número de zeros determina o valor do expoente, né? O que eu tinha falado. Aqui eu tenho, ó,
10.000, eu tenho 4 zeros, 10 elevado a 4. E vai subindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, 10 elevado a 8. Então, aí, quantidade de zeros que aparece é que vai me determinar nessas situações o expoente do 10. Tá? Então, eu tenho aqui, como é que eu vou pronunciar esse número? Na potência de 10, ele vai ficar 10 elevado a 12, porque eu tenho 3, 6, 9, 12 zeros. Então, a leitura desse número seria 1 trilhão, ok? Exercitando, vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. Observe o problema a seguir e faça o que se pede. João tem 5 estantes em seu quarto. Em cada estante tem 5 caixas com 5 carrinhos em cada uma. E dentro de cada carrinho tem 5 bonequinhos sentados nos bancos. Quantos bonequinhos João tem? Então aí eu preciso representar, item A, né, pedindo para me representar a solução do problema na forma de potência. Então, João tem 5 estantes, né? Então, 5, em cada estante tem 5 caixas. Então, 5 vezes 5. Em cada caixa tem 5 carrinhos, vezes 5 novamente. E em cada carrinho tem 5 bonequinhos, vezes 5. Então, a resposta seria 5 elevado à quarta potência, que vai representar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Repetindo 5 4 vezes na forma de produto, ok? E o item B, calcule quantos bonequinhos João tem. Então, é só resolver essa potência aí, 5 elevado a 4, né? Lembrando que nessa potência, a base 5, né, ela vai se repetir na forma de produto, de multiplicação. E o expoente 4 vai indicar quantas vezes esse 5 vai aparecer. Então, vai aparecer 4 vezes, então 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125 e vezes 5, 625. Então, João tem 625 bonequinhos lá na estante dele, ok? Vamos resolver mais algumas potências. O 2, calcule as potências. Item A, 3 elevado à quarta potência, né? Então, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. O 4 indica quantas vezes eu repeti a base 3. 2 elevado ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4. Tem C. 6 elevado ao cubo, né? Então, esse 3, que é o expoente, vai indicar que eu devo repetir a base 6 3 vezes. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Item D. 4 elevado ao cubo. Então, o cubo, o 3, indica que eu vou repetir o 4 3 vezes na forma de produto. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E o item E, 2 elevado à quinta potência, então o 5 indica que eu vou repetir o 2 5 vezes. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E por último, 10 elevado ao cubo. Então, 10 vezes 10 vezes 10, então 1000. Lembrando que a gente viu lá nos números muito grandes que o expoente indica a quantidade de zeros, então aqui eu só acrescentaria os 3 zeros ao lado do 1, correto? Então, gente, por hoje é só. Hoje nós falamos de potenciação de números naturais. Vocês podem estar revendo essa aula na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação. Bons estudos e até a próxima.